Salmo 119, verso 103 até o 105, diz assim: Qual doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então aqui a gente tem umas informações muito interessantes para quem quer viver bem na face da terra, para quem não quer ter problema, para quem quer dar bom testemunho. Então, vamos falar sobre luz para o caminho. Esse texto, em primeiro lugar, a palavra de Deus é uma palavra doce. É uma palavra, o verso 3 diz que a palavra de Deus é mais doce do que o mel quando chega à minha boca. No verso 104, diz essa palavra o seguinte, que os preceitos de Deus são tão poderosos, preceitos é o mesmo que mandamento, né? São poderosos que traz entendimento. Claro, quando você começa a servir a Deus, você propõe no seu coração servir a Deus, você não está preocupado com o mandamento de Deus. Até então, você não está preocupado em ter entendimento. Mas aí você começa a amar a palavra de Deus. Eu penso no meu caso, por exemplo, eu quando conheci a palavra de Deus, não tinha nenhum compromisso. Eu era mais ou menos certo porque meus pais me ensinou isso, minha família. Então eu aprendi que não podia matar, roubar, fazer muita coisa errada, mas também algumas coisinhas pequenas, erradas, para mim não tinha problema nenhum. Por quê? Eu não tinha compromisso com a palavra de Deus. Eu não tinha compromisso com os mandamentos de Deus. Mas a partir do momento que eu criei no nome de Jesus, recebi a palavra de Deus, passei a ter compromisso com a palavra de Deus. Então, essa palavra me trouxe luz para o caminho. De repente eu percebi que essa palavra era mais doce do que o mel. A palavra, quando eu ouvia, eu sentia o seu poder, eu via que a palavra de Deus é uma palavra doce. E eu fui guardando os mandamentos de Deus, pela misericórdia dele, e comecei a ter entendimento. Que entendimento? Entendimento de fazer o que é certo. Deixar o que é errado, fazer o que é certo. Aprendi isso como? Na palavra de Deus, guardando os mandamentos de Deus, guardando os preceitos de Deus. E aí eu fui descobrir o que era falsidade. Está no verso 4. Que eu detesto o caminho da falsidade. O salmista que disse, né? Davi disse, eu detesto o caminho da falsidade. Verso 104. Então, passei a detestar o caminho da falsidade. Por quê? Porque eu conhecia a palavra de Deus, a vontade de Deus. E detestando o caminho da falsidade, eu fui entender que a palavra de Deus para mim é uma lâmpada. Eu fui entender que a palavra de Deus para mim é uma luz. Então, o salmista fecha a questão dizendo, lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho, o meu caminho, desculpe, é a tua palavra. Então é isso. Hoje temos esse assunto. Temos esse tema, luz para o caminho. Entenda isso, a palavra de Deus é luz para o teu caminho. Quer ter um caminho iluminado? Quer ter um caminho abençoado? Então, ame a palavra de Deus. Então, guarde a palavra de Deus. Guarde os preceitos de Deus. Procure colocar sua vida diante de Deus. Oremos. Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos em nome de Jesus e pedimos a tua bênção. Pai, abençoa meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, abençoa este amigo, Pai, para que todos os dias, recebendo a tua palavra, o conhecimento vá crescendo, o Espírito Santo vai fazendo a obra e que ele e que ela, Senhor, possa, meu Deus, passar a servir o Senhor completamente, da maneira que tem que ser. Pai, no nome de Cristo, oramos e te pedimos. Amém. Deus te abençoe, que você compartilhe essa palavra com alguém que tanto precisa. Assim como você recebeu conhecimento, passa para outros também esse conhecimento. Salmo 119, verso 103 ao 105. Deus abençoe.